Por um acidente, esse cara aqui entrou num jogo Battle Royale na vida real. No começo desse anime a gente vê esse cara aqui, fugindo de uma pessoa vestida de panda e desesperado ele pede ajuda no celular pra primeira pessoa que ele vê. Mas mesmo tentando se defender ele acaba sendo finalizado. No dia seguinte a tal pessoa que recebeu a mensagem se chama Kanami, né? Ela tem um link pra um jogo. Mas quando ele abre o link desse jogo parece que saiu uma cobra da tela do celular dele e picou ele, que acaba desmaiando sendo marcado como um novo jogador. Acordando na enfermaria, seu amigo Kiora, que conhece o jogo, pede pra conversar com ele mais tarde e diz pra ele não mexer no jogo de jeito nenhum. Ignorando isso, na volta pra casa ele abre o jogo e acaba iniciando uma partida contra aquele cara vestido de panda que começa a atacar ele no meio do trem. Desesperado ele quase faz o oposto de viver, então surge o Kyoda pra ajudar ele, que machuca o panda, mas acaba sendo acertado no processo. Eles conseguem fugir e se esconder pra chamar uma ambulância, mas parece que durante o jogo você perde total conexão com o mundo exterior. Sabendo que vai atrasar ele, o Kyoda pede pra deixar ele lá, porque o panda só vai perseguir o Kanami. Então eles se separam enquanto o Kyoda fica sozinho e o Kanami sai correndo pra chamar a atenção do panda. E no meio da batalha entre os dois, o panda é atropelado por um cara que nem sabia do jogo. É bem nessa hora que o tempo limite acaba, e como o Kanami deu mais dano nele, ele foi declarado vencedor. E como consequência por ter perdido aquela partida, o panda acaba desaparecendo, deixando uma marca no chão. Ele sai correndo pra ver como o Kyoda tá, e chegando lá ele só vê uma marca no chão, significando que ele também desapareceu. Só que ele deixa uma última mensagem, dizendo pra ele só uma palavra: sobreviva. Tentando investigar um pouco sobre o jogo, Kanami encontra uma outra jogadora, que diz que vai contar tudo sobre o jogo pra ele. Chegando no lugar, a primeira pergunta que ele faz é como sair do jogo, e ela fala que não existe essa opção, é impossível sair daquele jogo. Ele tenta fazer outras perguntas, mas pra ela responder ela pede pra no mínimo ver qual é o skill dele, que seria basicamente a habilidade. Mas sempre que ele tenta ver no jogo acaba dando erro. Então a garota começa a atacar ele com a habilidade de manipular correntes, e ele desesperado corre tentando ativar a habilidade dele também. Despertar esse poder, que permite ele criar qualquer arma com pensamento. Sabendo disso, o cara cria uma armadilha e consegue derrotar a garota, mas ao invés de finalizar ela, ele obriga ela a desistir da partida, mas acaba desmaiando depois de usar tanto a habilidade dele. O cara só acorda um dia depois na casa da garota, com ela pedindo pra formar uma família com ele. O nome dela é Shuki e a ideia que ela queria era criar uma guilda, mas como o Kanami ainda não tem nível suficiente, não vai dar pra criar. Durante o encontro com ela é revelado que vai acontecer um evento no jogo, uma caça ao tesouro em Shibuya. E parece que depois de derrotar o Panda e a Shuko, o Kanami ficou bem conhecido no jogo, principalmente porque tem uma jogadora chamada Analista que trabalha vendendo informações de outros jogadores. Durante o passeio com a Shuko, o celular de Kanami é roubado por um cara que obriga ele a batalhar. Com dificuldade ele consegue fazer o cara parar de atacar e na hora a Shuka chega pra ajudar ele. Mas a caça ao tesouro de Shibuya acabou de começar e todos os jogadores acabam sendo transportados pra lugares diferentes. O objetivo do jogo é capturar uma determinada quantidade de anéis, quem não conseguir vai tomar um game over do próprio jogo. Durante o jogo todas as pessoas normais saem da cidade, deixando o campo livre pros jogadores, e existem mais de 300 pessoas nesse evento, liberando qualquer batalha. Kanami acaba sendo transportado para um apartamento e tentando fugir pelas escadas ele é encontrado por outro jogador que começa a perseguir ele. Enquanto ele foge ele percebe que todas as saídas foram bloqueadas por alguém que tem o poder de manipular as plantas, cobrindo todas as escapatórias. Encurralado pelo cara ele entrega o único anel que tinha, mas na hora que o homem ia finalizar ele vai embora dizendo que seria um desperdício de recurso. Bem na hora que ele ia pegar o elevador a analista chega dizendo que não seria uma boa ideia, porque a mesma pessoa que bloqueou as saídas com as plantas colocou armadilhas nos elevadores. Então para unir forças a analista propõe uma aliança temporária entre eles dois. Em seguida a gente vê que esse jogo está sendo televisionado para várias pessoas e no ranking a Shuka tá em primeiro lugar, seguida do Wong, o líder do oitavo clã. E parece que a Shuka tá correndo sério perigo, porque quanto mais anéis você tem, mais as pessoas vão te procurar. A analista e o Kanami começam a procurar uma forma de fugir, e ela menciona que o cara das plantas se chama Florista e ele nunca se revelou, mas sempre preparou armadilhas de longe. Mas antes de continuarem a conversa, o Florista usa os corpos das pessoas que ele derrotou para atacar eles dois. Mas enquanto eles estão se protegendo, o Kanami acaba vendo que ele tá usando as câmeras de segurança para saber a localização deles. Sabendo que eles conseguiram entender seu plano, o Florista começa a espalhar um monte de soldados, enquanto o Kanami e a analista bolam um plano para fugir de lá. E vemos que a habilidade da analista é prever alguns momentos no futuro, fazendo ela desviar de balas e acertar golpes neles. Kanami então conseguiu descer até o primeiro andar pelo lado de fora do prédio, sabendo disso, o Florista desce lá também para enfrentar ele com uma armadura toda feita de plantas, dando uma verdadeira surra nele, já que nenhuma bala dele consegue perfurar a armadura. Até que ele cria uma arma com poder de fogo tão grande que derrota o Florista, então a analista chega convidando ele para uma aliança para se proteger do oitavo clã que provavelmente vai invadir aquele lugar. Kanami descansa um pouco para recuperar o poder dele, enquanto o Florista constrói umas barricadas no primeiro andar. E então os três vão recrutar aquele atirador de antes pro grupo, o nome dele é Ryuji, de primeiro ele recusa, mas ao saber que o líder do oitavo clã vai pra lá ele aceita. E vemos que esse tal líder do oitavo clã Wong planeja atacar lá de noite. Enquanto eles planejam uma estratégia para dividir os anéis, a Shuka acaba sendo encurralada e capturada por alguém que tem uma habilidade de água, pedindo socorro pro Kanami. Ele chama o Ryuji para ajudar, enquanto eles vão descobrimos que a habilidade daquele atirador é saber quando a pessoa tá mentindo. A analista e o florista ainda estão no prédio e ela descobre algum tipo de código nos anéis, indicando que tem algum tipo de segredo neles. Kanami e Ryuji encontram uma criança que parecia assustada e com a habilidade dele ele vê que aquela criança não queria machucar ninguém. Eles acabam vendo que a Shuka tá dentro do metrô e ouvindo isso a criança diz pra eles
eles não irem. Quando o Ryuji pergunta por que, ela diz que não sabe, mas tem alguma coisa muito perigosa lá dentro. E na mesma hora o Ryuji ameaça a garota, dizendo que ela tava mentindo sobre não saber o que tinha lá dentro. Ela consegue se esconder por um tempo e a gente vê que ela tem dupla personalidade, por isso que ela tem dois poderes. A Sui que controla água e o Sota que controla gelo, e na hora de finalizar o Ryuji eles dois brigam, porque a Sui é mais de boa e não quer cancelar o CPF de ninguém, enquanto o Sota já faz isso por diversão. O Kanami consegue encontrar a Shuka, que estava inconsciente debaixo d'água, tendo que fazer boca a boca pra acordar ela. Ela desperta e de repente ela dá um beijinho no Kanami, dizendo que aquele foi o primeiro beijo de verdade deles, agradecendo por salvar a vida dela. Eles voltam pro Ryuji, que tá com a Sui, e se desculpa pelo que fez com a Shuka e se junta pra aliança deles. O Kanami recebe uma mensagem da analista e diz pra ele e pra Shuka se livrarem de todos os anéis, já que eles vão pegar o verdadeiro tesouro e acabar com esse evento de uma vez por todas. O oitavo clã invade o prédio procurando os anéis e durante uma conversa com a analista, o florista diz que precisa do anel de diamante pra pagar o tratamento da filha dele que tá doente, se sacrificando pra segurar os invasores enquanto ela foge. A analista consegue organizar os números dos anéis e com eles consegue uma coordenada que dá direto pra estação de Shibuya. Chegando lá, ela vê que tá cheio de membros do oitavo clã e o florista começa a lutar contra um adversário que usa habilidades de fogo, um inimigo natural pra ele. E pra nossa infelicidade ele é finalizado, mas derruba o prédio todo e leva um monte de gente do oitavo clã. Na estação, a analista acaba sendo capturada pelo Ong, que atrás de informações quebra o braço dela. Sorte que o clã do Kanami chegou bem na hora, enfrentando o oitavo clã, se separando pra analista e o Kanami decifrarem o código. O poder do Ong é teletransporte, ele usa esse poder na batalha, tirando o braço do Ryuji. O Ong tava quase finalizando o Ryuji, mas o Kanami chega se rendendo, em troca do amigo oferece a chave do tesouro. Com certeza é um blefe, mas o Ong burro do jeito que é aceita e rapidamente o Kanami usa os códigos da analista e coloca no caixa eletrônico da estação, acabando com o evento na hora com o Kanami vencedor. Na caixa do prêmio tinha um celular onde aparece uma ligação do criador da interface do jogo, que anuncia que o prêmio dele seria desejar qualquer coisa. Como ele não é burro, ele só faz uma pergunta, como sai do jogo, mas ele só dá duas opções, completando o jogo ou cancelando o CPF dele. Passaram-se 2 meses e vemos que a analista tá conversando com a filha do florista sobre o falecimento do pai dela. Ao mesmo tempo, o Kanami tá tentando formar uma aliança com o clã de boxe, mas antes vai ter que lutar com o líder de lá. Na batalha eles começam a se igualar, mas do nada surge uma pessoa que invade o campo. A jogadora número 1 do Darwin's Game chamada Liu, que acaba sequestrando o Kanami. No carro que ela levou ele, a Liu diz que quer que ele trabalhe como lutador pra ela e ainda quer ter uma família com ele por causa da habilidade forte que ele tem. Durante essa conversa, o clã do Kanami começa a perseguir ele. Então o Kanami propõe que ela consiga fugir do clã sem finalizar ninguém, e se ela conseguir, ele vai fazer o que ela quiser. Ela aceita e começa a batalhar com os amigos dele, mas acaba perdendo, e como recompensa ela entra no clã dele. Depois disso, como vingança, o Wong manda uma mensagem pro Kanami, sequestrando e machucando bastante nos amigos dele da escola. Então ele bola um plano pra invadir o armazém que o oitavo clã tá e resgatar o amigo dele. Na primeira parte do clã, eles conseguem entregar um telefone pro amigo dele, fazendo ele entrar no Darwin's Game e ganhar poderes que permitem ele mover as coisas com a mente. Derrotando um monte de membros do oitavo clã, ele acabou sendo finalizado pelo Wong. F no chat pra ele. Depois desse acontecimento, o Kanami tá zero paciência e começa a cancelar um monte de CPF de membros do oitavo, enquanto a Shuka tá batalhando com o Wong e dominando a batalha, fazendo o cara até implorar pela vida dele. Como último recurso, ele se teletransporta pro céu até cair, mas se salva usando seu poder pra amenizar o impacto. O azar dele foi que o Kanami chegou bem na hora, fazendo ele desistir da partida e sendo finalizado pelo próprio jogo. Após essa batalha, todo o território do Wong passa pro Kanami, ou seja, o clã deles agora tem que proteger esse território, senão qualquer um pode ir lá e roubar, declarando pra todos os jogadores que o jogo Darwin's Game é proibido no território dele, terminando assim o anime Darwin's Game.